No episódio de hoje do Legado em Movimento, recebemos a Luísa Yokoshi, filha do histórico treinador de natação Shintaro Yokoshi e irmã do olímpico Alexandre Yokoshi. Nesta conversa, exploramos temas como identidade, herança cultural, desporto, família e resiliência, procurando compreender como se constrói um legado que atravessa gerações e continua a inspirar novas formas de servir os outros. Obrigada, Luísa, por estar conosco hoje. Para começar, quem é a Luísa Yokoshi e como gostarias de ser apresentado para além dos títulos e das ligações familiares? Olha, é uma pergunta difícil, porque nem eu sei muito bem quem eu sou. Acho que acontece a toda a gente. Como é que eu gostaria de ser apresentada? Como Luísa Yokoshi, basicamente é isso. Sou eu. Já fiz um bocadinho de tudo. Sou um bocadinho diletante. Penso demasiado nas coisas. Distraio-me facilmente em busca de informação. E sou super dispersa. Estou sempre... Vou para aqui, vou para ali. Gosto de aprender coisas. Gosto de acumular conhecimento desnecessário e inútil. Mas que é sempre divertido e interessante. Luísa, como foi crescer numa família tão ligada ao desporto e à cultura japonesa? Foi interessante, foi ótimo. Tive imensa sorte de ter nascido na família em que nasci. Não é só ligado ao Japão, nem à cultura japonesa. Eu nasci numa família muito multicultural. A minha avó e a minha tia-avó, com quem nós crescemos e vivemos sempre na mesma casa, eram alemães. Da Alemanha, que passou para a Polónia, passou para a Rússia. Elas nasceram numa zona que era a Rússia, que era a Alemanha, que hoje em dia é a Rússia. O meu avô, que eu nunca conhecia, era português e eu vivia em Portugal. O meu pai era japonês. A minha mãe já nasceu cá, mas tinha as raízes em Portugal e no Japão, e na Alemanha. Ou seja, a tua mãe era portuguesa? A minha mãe era portuguesa. Nasceu portuguesa. Okay. Nasceu em Portugal. Portanto, a parte da cultura alemã que eu tenho é da minha avó e da minha tia-avó e de ter estado também na escola alemã. E portanto sempre foi uma grande mixórdia que existiu lá em casa, em que tínhamos tradições alemãs, tínhamos tradições japonesas, tínhamos poucas tradições portuguesas. Portanto, as tradições portuguesas que eu tenho eram da minha vizinha, que é a alentejana, e com quem eu passava imenso tempo e muitas vezes também os verões. Os meus pais deixavam-me em casa da minha vizinha no Alentejo e depois seguiam para o Algarve com os meus irmãos. Nasceste no Alentejo? Não, eu nasci em Lisboa. Em Lisboa, ok. Mas pronto, tenho uma costela alentejana a minha vizinha. Que é uma coisa que me orgulha, gosto muito. E portanto não sou exatamente... não tenho exatamente um legado japonês, tenho um legado multicultural. E que ensinamentos mais importantes recebes do teu pai e do teu irmão? Do meu pai, recebi alguma disciplina de resiliência, de continuar, de não desistir. E recebi toda a história da bomba atómica, que é uma coisa da qual ele não falava quando nós éramos miúdos, ele não falava disso. Só mais tarde, depois de nós sermos adultos, ouvimos as histórias da bomba atómica e que são bastante presentes. São uma coisa que marca muito. Para os estudantes que estiveram a ouvir hoje, podes recapitular um pouco o contexto? O meu pai tinha 9 anos quando caiu a bomba atómica em Hiroshima.
E ele vivia num dos arredores de Hiroshima. Ele não vivia no centro, vivia, sei lá, em relação ao centro, seria mais ou menos no sítio onde nós estamos agora, em Algés. E portanto, ele estava na escola quando a bomba caiu na cidade. A bomba arrebentou a cerca de 500 metros acima do solo e provocou um grande clarão. E ele, com 9 anos, ele que também é assim um bocadinho hiperativo, e estava a olhar pela janela, pensou que o sol estava a cair. O sol já se tinha levantado e de repente viu um grande clarão, uma bola de fogo, não é? E pensou, como típico criança, não é? O sol está a cair. Assustou-se, entretanto veio também a deslocação de ar e partiu os vidros todos, e a professora disse aos alunos todos: fiquem sentados, fiquem na escola. Claro que ele saltou pela janela e foi a correr para casa. Que também me parece uma coisa normal de uma criança saudável fazer. Está a ver qualquer coisa, vou à busca dos meus pais, porque são eles que me protegem. Depois, a escola do meu pai foi transformada num hospital de campanha. Portanto, muitos dos feridos que sobreviveram à explosão, não foram assim tantos, foram levados para aquela escola e foram lá tratados. E ele tem memórias da mãe a ajudar a tratar os feridos, tem memórias do pai que foi da primeira vaga de first response, que foi à cidade procurar ajudar os feridos. Portanto, nas horas seguintes à bomba ter caído, o pai do meu pai foi à cidade tentar recuperar pessoas vivas. Não deixou o meu pai ir com ele, proibiu de entrar na cidade durante uma semana. Só ao fim de uma semana é que o meu pai foi ao centro da cidade. E aí também tem histórias muito gráficas, muito impressionantes, que valem a pena serem conhecidas, porque acho que as pessoas estão muito longe da realidade do que é uma bomba atómica neste momento. Também já não há muitas pessoas vivas que possam falar do assunto. Portanto, é uma coisa que cai no esquecimento. É um bocadinho como falar com os miúdos de hoje em dia que não se lembram, não sabem, não fazem ideia o que é que foi o 25 de Abril. Isto está ainda mais longe. Há um livro que eu recomendo sempre, que é o Barefoot Gen, que foi escrito por um autor da mesma idade que o meu pai, portanto, que viveu a mesma experiência e que relata exatamente aquilo que o meu pai contava das histórias. Eu só conheci este livro muito mais tarde, quando tinha já 30 anos, por aí. Quando eu tinha 30 anos. E foi muito interessante porque eu estava a ler o livro e estava a pensar: era isto que o meu pai dizia. Portanto, foi de facto interessante descobrir aquelas histórias. E o teu pai tinha uma facilidade em contar essas histórias ou havia uma parte mais emocional e de pudor? Como é que... Não, ele geralmente só contava quando já estava bêbado. E dava-lhe para a nostalgia. O meu pai, que é uma pessoa super bem disposta e positiva. É como se fosse PTSD? Sim. Ele só contava as histórias da bomba quando estava podre de bêbado, em modo nostálgico. Luísa, como encontraste a tua própria identidade dentro da herência da família Ryokoshi? Olha, eu sempre, em resposta àquilo que é habitual dizer: como é que é ser... és irmã do Oshanda Ryokoshi? Não, ele é que é meu irmão. Portanto, eu sempre tive, talvez por reação, essa necessidade de me afirmar que não, eu não...
não sou irmã deste, eu não sou filha daquele, eu sou eu. Ele é o meu pai e ele é o meu irmão. Quantos Temos anos mais uma você... irmã e temos uma mãe também. Pois, quantos anos vocês têm de diferença entre os irmãos? A minha irmã tem mais 6 anos que eu, o meu irmão tem mais 5 anos que eu, depois houve um pelo meio que não sobreviveu e depois sou eu. E todos têm uma ligação muito forte, ou tinha, com o teu pai, claro? Vivem todos juntos, ou viveram todos juntos, ou o teu irmão foi para o Japão? Não, o meu irmão foi para os Estados Unidos depois dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Eles fizeram uma volta pelos Estados Unidos depois dos próprios Jogos, foram fazer turismo e foram também visitar universidades e sítios. Nos Estados Unidos, na altura pelo menos, o desporto é muito bem visto e com razão, porque conseguir ter uma carreira de alto rendimento no desporto e também fazer estudos, ter os estudos, demonstra uma capacidade de gerir a vida que nem todos têm. Quer dizer, uma pessoa pode ter muito boas notas focada só nos estudos, não faz mais nada na vida, é uma pessoa que é incompleta. E portanto, quando o meu irmão foi aos Estados Unidos aos Jogos Olímpicos, conseguiu ter um bom resultado e uma final. Isso alertou logo uma série de, não sei, headhunters ou olheiros ou uma coisa assim, e convidaram-no para fazer a faculdade lá. O que foi ótimo, porque em Portugal cá é ridículo o estado de forma como o desporto era visto, os desportistas eram considerados burros de alguma maneira. Fazes desporto, não tens cabeça para estudar. E neste sentido, podemos falar do desporto que é a natação, não é? E que papel continua a ter a natação na tua vida? A natação voltou a natação voltou a ter um papel na minha vida quando eu voltei para a casa dos meus pais para tomar conta deles. Na altura, a minha mãe estava mal do coração, ia ser operada ao coração e nós fizemos planos para voltar para a casa dos meus pais para ajudar na recuperação dela. Ela, entretanto, não sobreviveu à cirurgia, mas de qualquer maneira nós já nos tínhamos mudado para lá e também pensámos, meu pai nunca viveu sozinho, viveu muitos anos sempre com o apoio da minha mãe, achámos que não ia ser bom para ele ficar sozinho. Então já nos tínhamos mudado para lá, de qualquer maneira ficámos lá em casa dos meus pais e entretanto o pessoal aqui assim do Algés, o Luís Salgueiro principalmente, quando foi o funeral da minha mãe, começou a picar: mãe, não queres vir? Vem nadar, vem para as Masters, vem. Eu pensei, olha, estou aqui, estou ao pé da piscina, tenho muito mais tempo livre do que tinha, não tinha muito bem, mas precisava, na realidade, o que eu precisava era de sair de casa, porque estava o tempo todo com o meu pai, também não era saudável. Então comecei a vir outra vez ao Algés, outra vez não, porque eu não era do Algés, os meus irmãos é que eram do Algés. Mas comecei a vir para o Algés, vinha com o meu pai, nadava um bocadinho, ele ficava aqui assim no café, conversava com os ex-alunos, com os amigos, distraía-se, e de vez em quando ia com ele ao Estádio Nacional para ele nadar, para ir à piscina também ele próprio, e portanto é isso. E depois também se meteu o Covid, porque a minha mãe morreu em abril e no fim do ano estávamos a entrar no Covid, no fim desse ano. E pronto. E é uma forma de eu também ter alguma sanidade mental. E qual foi o teu percurso
na natação e o do teu pai aqui, qual é o símbolo e a ligação que tu tinhas Algés. aqui com Algés, sim. O meu pai veio para Portugal numa espécie, não é um intercâmbio, é num programa de apoio ao desenvolvimento desportivo. O meu pai, na faculdade, estudou Economia Política, mas fazia parte da equipa de natação. E o meu pai tinha uma relação muito importante com a natação porque, essencialmente, foi o professor de natação dele que o recuperou para a vida, depois da bomba atómica. E, portanto, ele tinha uma relação intensa com a natação. E no Japão, talvez um bocadinho como na América, o desporto universitário é muito, muito importante. Aliás, no Japão, toda a gente que está na faculdade normalmente faz parte de um clube. Pode ser montanhismo, pode ser teatro, pode ser um desporto. Normalmente os desportos são importantes. A natação, o judo, a ginástica desportiva e o montanhismo são assim os 4 que eu conheço melhor que são desportos importantes na universidade. E tem um papel quase tão importante como o curso que estão a tirar, ou se não mais. Voltando ao Algés. Desculpa, eu disse que eu sou um bocadinho diletante, não é? Começo a falar e vou numa direção e depois vou... Hoje justamente estamos a filmar neste lugar mítico, não é? Do Sport Algés e da Fonde. E temos aqui uma placa em homenagem ao teu pai. O que é que tu sentes quando regressas aqui nestas paredes e nesta piscina? As pessoas que ele deixou para trás. Ele, quando veio, pegou nos miúdos que andavam por aí e puxou-os todos para o desporto. Acho que todos, o Tony, o Luís, tantos, são mesmo muitos os alunos que o meu pai deixou para trás e que o meu pai tocou em vários clubes, não foi só aqui. Às vezes até pessoas de outros clubes que nunca foram alunos do meu pai têm essa relação com o meu pai. Lembram-se dele ou de quando iam a provas internacionais e ele era o treinador principal, ele pegava sempre nos miúdos e ia fazer turismo. Nos bocadinhos que tinham livres, iam visitar a cidade, ele contava histórias, portanto, ele tinha uma empatia muito grande com os miúdos. E, portanto, os miúdos lembram-se disso e, de alguma forma, moldou-os. O que é que significa... Desculpa, estou um bocado entupida. O que é que significa para ti... eu estou emocionada. Mas eu estou um bocadinho emocionada, mas estou muito entupida com alergias também. O que é que significa para ti, Luísa, a palavra disciplina? Disciplina, essencialmente, é não desistir. Na tua carreira profissional, passaste pela ciência, a tradução, a gestão de projetos internacionais. Sim. O que une estas diferentes áreas? Foco. É, numa determinada altura, conseguir focar a atenção no que quer que seja que se está a fazer. Bem, e eu acho que é isso que também leva a que se consiga chegar a um bom resultado. Quando uma pessoa se desfoca, os resultados também desaparecem. Qual é o teu dia-a-dia profissional? O meu dia-a-dia profissional não é assim muito neste momento ou no passado. Porque... Antes de começar, talvez, o percurso da resiliência.
Era mais nas traduções o dia todo ou projetos internacionais? Tu podes descrever um pouco o teu percurso profissional e voltando na piscina, porque... Eu vou ao princípio. Exato. Enquanto estava a estudar, comecei a fazer traduções no verão, a convite de um ex-nadador que tinha uma empresa de traduções, que ainda não, é uma atividade que não existia em Portugal de uma forma estruturada, de uma forma que não havia curso de tradução. E de repente começou a haver a tradução da Microsoft e assim, traduções de grandes volumes, que era uma coisa que não era habitual. E esse meu amigo precisava de pessoas que soubessem, em que ele confiasse intelectualmente e em que ele confiasse pessoalmente, que iam fazer o trabalho dedicado, que soubessem inglês, que soubessem escrever em português, que tivessem a capacidade de pensar nas coisas. E porque era a primeira vez que se estava a fazer aquelas traduções assim, naquele volume, e ele precisava de uma equipa grande para fazer. Então, em pouco tempo, traduziu muitas palavras que se conseguissem adaptar a um computador, que era uma coisa que também não era assim tão habitual ainda. Ele precisava de pessoas novas que conseguissem olhar. Podes situar no qual ano? Nos era? anos 80, 87, 88, por aí. 88, 88, 89, acho eu. Comecei a traduzir, estava no primeiro ano da faculdade, e comecei a traduzir como sidekick, não é? Fazer uma perninha na tradução antes do verão. Ocupava ali os primeiros meses de verão. Eu não queria fazer segundas chamadas, exames de segunda chamada. Para mim, a coisa era, faz-se a escola na altura da escola e depois o resto do tempo é para mim. Então ainda treinava nessa altura, no primeiro ano da faculdade ainda treinava. Foi talvez dos melhores anos em que eu tive melhores resultados até. Fiz as cadeiras todas. Tinha 3 meses de férias, porque não ia fazer nem segunda chamada, nem exames de recurso em setembro. Portanto, tinha o tempo todo livre. Fui traduzir, que era ótimo, ganhava dinheiro, depois ainda tinha tempo para ir à praia e ir de férias, e dinheiro para ir de férias. E foi assim que eu comecei nas traduções. Depois, quando acabei a faculdade, esse mesmo meu amigo ligou-me, estava eu no Japão, porque eu tinha acabado a faculdade e tinha decidido, ok, vou um ano para o Japão aprender japonês e experienciar, ter a experiência de viver lá. Fui para a casa de uma amiga do meu pai, da mesma faculdade, mas num clube diferente. Ela era de montanhismo, o meu pai era de natação. Pronto, fui passar um mês no Japão. Quando voltei, tinha o convite desse meu amigo para ir fazer a gestão de projetos na empresa de traduções dele, porque sabia alemão e ele tinha um cliente alemão e porque ele confiava em mim, não sei porquê, para gerir os projetos dele. E porque além de gerir projetos ainda conseguia traduzir, portanto era multitasking, era ótimo. E o que estudaste na faculdade? Química. Pois. Química aplicada. Qual era a relação que tu encontraste nas traduções ou a satisfação pessoal de fazer as traduções em relação às ciências? Em relação às ciências, traduzi muitas patentes. Portanto, o meu curso foi útil nesse sentido de me dar conhecimento fora do jogo. Eu nunca estudei línguas. Okay? O meu curso é um curso recente na altura, tinha 6 anos. É um curso com 6 anos ainda de existência. Eu mesmo os primeiros alunos que tinham acabado o curso tinham saído um ano antes. E era uma universidade, era a universidade nova, com professores jovens e com ideias frescas. E, portanto, a universidade também me deu um bocado de mundo fora
escola, estudar e desporto, e que era tudo muito. Ali assim, falava-se de outras coisas. Foi um outro mundo. Foi bom ter estudado, foi bom ter pensado cientificamente, porque é um curso que é virado para a investigação. Portanto, deu-me bastante estrutura mental para pensar. Mas já foi ótimo, gostei imenso, não me repetia. E depois tiveste uma vertente também de gestor ou responsável do restaurante do teu pai também, há um período. Sim, não sou muito boa gestora, porque não me consigo focar na gestão. Mas Sou tiveste boa a esta. resolver problemas, sou ótima troubleshooter e, portanto, acabo por criar problemas para depois os resolver. Também passei por uma fase em que estudei arte. Não sabias isso? Estive numa escola chamada Mamaus, que também foi interessante. Ainda estou ligada a ela, como à associação. Ainda estou ligada à Associação Mamaus, que ainda tem a escola de arte, que evoluiu maravilhosamente com outros gestores que não eu e com outros diretores que não eu. E voltando ao legado, digamos, do teu Sim. pai, através do restaurante também, porque acho que foi um restaurante Sim. importante O aqui em restaurante, Lisboa. sim, o restaurante nasceu porque quando o meu pai saiu, quando o meu irmão acabou o percurso de nadador, o meu pai, pouco depois, pensou, bom, não faz muito sentido eu continuar a dar treinos. Até porque a natação estava a mudar, havia muitas... Estava a modernizar-se e o meu pai não lidou bem com isso também. Então resolveu que, ok, já chega de natação, agora vou para o passo seguinte da minha vida, que é divulgar a cultura japonesa. E então achou que ter um restaurante era uma boa forma de divulgar a cultura japonesa. Nessa mesma altura também criou um clube de Go, que é um jogo de tabuleiro japonês, que funcionava lá no restaurante. Ao fim de semana, quando aquilo estava fechado, ele levava o pessoal para lá e ensinava as pessoas a jogarem Go. Tinha os livrinhos, tinha os tabuleiros. E era isso. E conseguiste, após o falecimento do teu pai, deixar ir este legado, saber que há outra fase da vida. Sim, sim. Sim, foi simples. Até porque o restaurante estava em más condições financeiras por causa do Covid, que não conseguimos recuperar. Como tantos outros restaurantes lhes aconteceu a mesma coisa. Alguns mais cedo, outros mais tarde. Mas foi um evento que impactou muito a restauração. Em que sentido? Eu acho que os apoios que foram dados no Covid não foram talvez muito bem pensados, nem do lado de quem os deu, nem do lado de quem os recebeu. E depois houve, digamos, quase que deslizamentos de terra, assim, dentro da restauração, porque depois quem não conseguiu começar a recuperar a tempo, ou quem não tinha um estofo financeiro de grandes grupos por trás para fazer essa recuperação, não conseguiu lidar com os empréstimos e com o buraco que foi nessa altura. Também porque a legislação laboral em Portugal, que é muito protetora dos trabalhadores, e isso é bom, nas pequenas empresas, mata. Efetivamente mata. Há coisas que não funcionam. Luísa, ao longo desta conversa temos falado de herança, exigência, disciplina e continuidade, de uma Sim. certa forma, mas existem momentos na vida em que tudo ganha outra escala, outro significado. Nos últimos anos enfrentaste um desafio muito exigente com a doença da tua filha. Sim.
Como tens vivido este percurso como mãe? Nem sei. Não sei responder. Ou o que esta experiência te ensinou? Sobre as fragilidades e as Olha, prioridades? ensinou-me que os nossos filhos têm muito mais força do que nós imaginamos. É impressionante que nós próprios, como pais, temos muito mais resiliência e muito mais capacidade de lidar com as coisas do que alguma vez eu pudesse ter imaginado. Eu tive amigos que tiveram filhas tenho um amigo que teve uma filha que teve também um cancro. E desculpa, emocionei. Toma um momento, vou só fechar a janela também e eu recomeço. Faço um olá. Assim. Quando surgem, não é, eventos familiares, digamos assim, dessa dimensão, a vida torna-se outra. Não é? As prioridades tornam-se outras, as perspectivas tornam-se outras. E acredito que a comunidade, a união, a família, os amigos, é nesses momentos que Sim. revelam-se, não é? E há a força interior, mas também há a força da comunhão. Sim, são coisas que são impossíveis de ultrapassar sozinho. Quer dizer, há quem tente, há quem se calhar até consiga, mas acho que não é saudável tentar passar por uma coisa destas sozinho. É interessante porque foi uma experiência que também ajudou toda a família, eu e também a Francisca, a perceber a história do meu pai depois da bomba atómica. É porque ele teve sintomas de radiação, de doença da radiação, e foi muito interessante perceber como a sociedade, não a sociedade, retira, a comunidade, a sociedade, francamente, é bastante lixo. Mas as comunidades são muito importantes. E tanto a comunidade da natação, não só do OGES, que me ajudou, mas também do CNN, e também o resto da comunidade, os masters todos, do Porto, do Algarve, do Alentejo, de Coimbra, que me deram imenso apoio e me ajudaram. A comunidade do IPO, dos outros doentes, dos outros pais, dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares, dos educadores, foram importantes. Das escolas da minha filha anteriores, não tanto da escola onde ela estava, porque, enfim, algumas professoras eram ok, uma professora era ok, outras nem tanto. Ela agora está no fim do tratamento? Ela está quase a chegar ao fim do tratamento, sim. E achas que houve um percurso, claro, de resiliência dentro de vocês todos, da família, sim. e sobretudo ela? Vocês cresceram todos com isso, afinal? Nós crescemos todos com isso. A irmã dela cresceu muito com isso. Eu acho que nos momentos de crise vem ao de cima o melhor de cada um. Mesmo. E foi isso que eu vi. Claro que depois há momentos de descompressão em que se parte tudo e que vai tudo pelo ar, mas nos momentos de crise, verdadeiramente, dá para perceber o melhor de cada um e dá para perceber as pessoas que não valem a pena e que vão para o lixo. O que é que significa para ti a palavra coragem? Coragem é acordarmos todos os dias e sair da cama. Isso é coragem.
E se tivesse uma mensagem para a Francisca, se ela estiver a ver este vídeo, o que gostarias de dizer para a Francisca ou todas essas crianças com a mesma doença? Que são muito corajosas. São muito corajosas e que ninguém merece. Mas que são mesmo pessoas corajosas e luminosas e muito cheias. Muito cheias. Voltando ao legado e movimento, a temática destes vídeos e estes episódios, o que é que significa para ti o legado? O que é que te vem à mente? O legado são as histórias. Para mim, o legado são as histórias que as pessoas deixam para trás. E eu tenho a sorte de ter imensas histórias. Tenho histórias da minha avó alemã, dos irmãos dele, da história da guerra, histórias da Guerra Mundial, histórias de antes da Guerra Mundial. Tenho histórias. São as histórias que se contam ao jantar. Publicaste Para mim, também? isso é o legado, não. Escreves sobre elas? Já pensei em escrever sobre elas. Mas conto-as de vez em quando. Histórias que se contavam a jantar, que se partilhavam. É os tempos de partilha em que é o legado. As histórias de como a minha avó tinha uma prima que se casou com o Barão Vermelho e que contava como ele saltava do telhado do Bauernhof, do telhado do celeiro, para cima dos faios de palha a tentar voar. Sabes que é o Barão Vermelho, não é? Ou as histórias do meu tio-avô no fim da Guerra Mundial, de como foi capturado e as aventuras que lhe aconteceram nos campos de prisioneiros, ou de como ele fugiu da Alemanha Oriental para a Alemanha, de Berlim Oriental para Berlim Ocidental, ou as histórias do meu pai durante a guerra e depois da bomba atómica e na universidade, os despertos que eles faziam. E essas histórias, para ti, a definição do legado? Sim. Através dessas histórias, deste legado, então são valores que transmitimos, não é? Também, claro. Quais são os valores que tu gostarias de transmitir através do teu percurso? Curiosidade. Não se deixar cristalizar numa coisa. Movimento. Mover-se, ir atrás de coisas, ir fazer coisas novas. Não ter medo de fazer coisas novas. Eu acho que isso é o mais importante. Mesmo que se siga a mesma carreira toda a vida, dentro dessa carreira vai-se encontrar coisas novas para fazer. Descobrir coisas novas, conhecer pessoas diferentes, partilhar com essas pessoas as histórias e os conhecimentos. Olha, uma das coisas que eu acho... Uma coisa que eu descobri, assim, que eu fui desenvolvendo como ideia, porque isso é uma coisa que me acontece. As coisas vão-me acontecendo e depois de repente eu pensei, é assim que funciona. Uma das coisas que eu acho super importantes é, por exemplo, que é o legado dos meus pais, do meu pai e da minha avó alemã, e que os meus irmãos estão a continuar, porque o meu irmão foi para os Estados Unidos, a minha irmã está na Holanda. É a movimentação que é tão importante, porque a paz, e estamos num mundo que está atualmente todo em guerra outra vez, a paz faz-se, na verdade, fora dos países. Dou-te um exemplo. Os japoneses não gostam dos coreanos, os coreanos não gostam dos japoneses, são vizinhos, tiveram guerra. Os japoneses não gostam, mais ou menos, dos chineses. Os chineses não gostam dos japoneses. Houve guerra entre os dois países e, portanto, há rivalidades. Uma das melhores amigas da minha filha mais velha é a mãe coreana. As melhores amigas da minha filha mais nova são chinesas. E é isso, em grande parte, de uma forma muito natural, é uma coisa que
são formas de semear a paz, não é? Que se faz fora do... Elas fazem isso fora dos países de origem dos seus avós e dos seus pais, sei lá. Quando uma pessoa está fora do seu país, tem uma disponibilidade para conhecer as outras pessoas diferente de quando está dentro do seu país. Eu acho que isso contribui muito para ver o outro de uma forma menos preconceituosa. E com identificação também, porque Sim. afinal somos todos humanos. Sim. Não, e o ser half-breed, não, ser meia. Eu sou meio japonesa, sou parte alemã. Não tenho uma raiz tão incrustada que não se consegue arrancar, não é? A minha raiz é mais solta, solta à terra. Não é? Há plantas que esgotam a terra, há plantas que contribuem para soltar a terra. Acho que as raízes das pessoas que têm muitas culturas ajudam a libertar a terra e a tornar a terra mais fértil. E ao mesmo tempo a concepção de um bebê Sim. é igual. Sim. Temos uma igualdade nesse caminho. Sim. E acho que é bom recordar, não é? E percurso como o teu, agora com a Francisca, a tua filha, vem recordar isso também, da essência, da existência. Sim, eu tenho um imenso orgulho das minhas filhas, porque são miúdas. Eu lembro-me de perguntar à minha mãe a coisa que eu lhe perguntava, que eu queria saber, era: como é que tu nos ensinaste a pensar? Que eu acho que é uma coisa que... E faz-me imensa aflição as pessoas que não pensam, não, que aceitam as coisas que as dizem sem pensar. E nós, os três, eu e os meus irmãos, sempre pensamos nos assuntos e eu sinto que as minhas filhas aprenderam a pensar. Perguntas-me como é que eu... Não sei como é que as ensinei a pensar, mas elas aprenderam a pensar. E elas têm um pensamento crítico, o que me orgulha imenso delas. E eu acho que isso também é importante. Justamente, que marca gostarias de deixar às próximas gerações, Luísa? Deixar pessoas que pensam. Nos meus alunos da piscina, uma das coisas que eu gosto é quando tenho alunos com quem converso e que percebo que disse uma coisa a este miúdo que o deixou a pensar. E gosto de ver os miúdos a pensarem e a crescerem e a desabrocharem como pessoas. Agora, Luísa, vamos às respostas rápidas. Okay. Um valor japonês indispensável. Respeitar a tradição. Um aroma que te recorda a infância. É o aroma de umas flores que estão nas escadas da minha casa, que eu não me lembro do nome, mas que me faz lembrar a minha mãe, faz-me lembrar que nascem todas as primaveras, faz-me lembrar a casa e a infância. É um aroma da vida. Uma palavra para definir Lisboa hoje. Confusão. Um ensinamento do teu pai. Honestidade. O que significa casa? Casa significa a família e os amigos. Uma palavra para definir a água. Conforto. O futuro da cultura japonesa em Portugal numa frase. Pode ser em inglês ou japonês. A cultura japonesa em Portugal, neste momento, está outra vez em crescimento. E estou confiante, neste momento, com o embaixador que está atualmente cá e com as pessoas que estão atualmente na embaixada, está com um bom crescimento. Mas vai variando. De vez em quando desaparece, de vez em quando cresce em direções um pouco ridículas. E qual seria o teu desejo? Da cultura japonesa? Dentro da temática do legado, não é? Olha, em termos de comida, acho que o legado que foi deixado pelo bonsai é um bom legado. Há muitas pessoas que descobriram a comida japonesa do bonsai e que hoje em dia estão a fazer comida japonesa ou estão a fazer comida
com inspiração em valores tradicionais japoneses. E eu acho que isso é muito bom. E eu acho que isso também é uma coisa que deixaria os meus pais orgulhosos. Não só o meu pai, mas a minha mãe, que era a alma do bonsai. E, na verdade, talvez a minha mãe tenha feito mais pela comida tradicional japonesa e pela cultura japonesa em Portugal do que o meu pai. Tens alguma palavra ou alguma coisa que gostarias de deixar antes de terminar esta conversa? Ou partilhar, em vez de deixar? Gostava que as pessoas pensassem de uma forma crítica e usassem o cérebro para mais do que fazer peso na cabeça. Mesmo que sejam do contra, mas pensem e vejam mais do que um lado, porque todas as coisas têm muitas perspectivas e muitos lados e todos os lados têm o seu ponto interessante. Mesmo os lados errados têm o seu ponto interessante e é preciso perceber todos os lados. É isso que torna a vida interessante, é ver múltiplas perspectivas. Muito obrigada, Luísa. Ao longo desta conversa, percebemos que um legado não se constrói apenas através das conquistas, mas também através dos valores que transmitimos, das tradições que preservamos e da forma como enfrentamos os desafios da vida. A história da Luísa Yokoshi mostra-nos precisamente isso, a importância das raízes, da continuidade e da capacidade de seguir em frente com determinação e humanidade. Obrigada, Luísa, por estar aqui conosco hoje, por esta partilha. E obrigada a quem esteve conosco em mais um episódio do Legado em Movimento. Quer dizer mais uma coisa? Posso? Claro que podes. É teu espaço. Aqui uma coisa? Sim. Contem histórias. Contem todas as histórias que se lembram, que conhecem, que inventaram, que tenham sentido, que não tenham sentido. Contem histórias.